Ô, Mauro César Pereira, já tem polêmica, hein, pro clássico aí, Vasco e Flamengo para esse primeiro jogo, né, da semifinal do Campeonato Carioca. Primeiro não foi polêmica, primeiro teve uma declaração ali do Verratti que já deu uma pimentada no clássico, que o Verratti disse que estava com sede de revanche. E aí é por uma freguesia grande do Vasco nos últimos anos. Desde 2017, são 30 jogos Flamengo e Vasco, o Vasco só ganhou 2. Então é uma freguesia que vem incomodando, né, os vascaínos e que o flamenguista tá botando aí pilha no seu rival. Agora, a escolha do Vasco, agora tem uma nova polêmica para o clássico. A escolha do Vasco pelo Nilton Santos, né, para jogar o primeiro jogo da semifinal no estádio Nilton Santos, no próximo sábado, gerou insatisfação na diretoria do Flamengo. O gerente de relações institucionais do Flamengo, Deco Roisman, criticou a decisão e apontou uma contradição do presidente do Vasco, o Pedrinho. O Flamengo defendia que os 2 jogos fossem no Maracanã, visando um maior público e, claro, uma maior arrecadação. Porém, o Vasco manteve a escolha do estádio Nilton Santos, já que não pode utilizar São Januário, porque o estádio está vetado pela Polícia Militar desde 2023 para receber clássicos regionais. Aí eu vou botar aqui, Mauro, a declaração do Deco, do gerente, né, de relações institucionais do Flamengo. Ele disse o seguinte, colocando aí na tela: até semana passada, o Coutinho participou da campanha liderada pelo Neymar contra a grama sintética. Agora vai o Vasco e toma a decisão de jogar na grama sintética. A gente preferiu os 2 jogos no Maracanã para ser mais atraente, ter mais gente, bater recorde de público. Mas o Vasco foi irredutível, mesmo com as ponderações do BEP, né, que é o policiamento, da televisão, da federação, e quis manter o jogo no Engenhão. Ele apresenta aqui, mais uma vez, essa polêmica da grama sintética, que realmente, né, o Felipe Coutinho participou da campanha, criticou, quer grama natural e vai ser na grama sintética do estádio Nilton Santos. E aí, Mauro, tem razão o gerente institucional do Flamengo, de relações institucionais, ou não? Quem tem que decidir aonde joga é o mandante e azar, porque já é uma polêmica nos bastidores aí pro clássico, né, Mauro? Se ele fosse ainda um mero torcedor, teria razão em falar isso aí. Aliás, o Deco Roisman é um dos sócios do Flamengo que apoiaram o atual presidente durante a campanha, e depois de eleito presidente, ele foi contratado como um dos funcionários do Flamengo, gerente, né, de relações institucionais, me parece. Se ele tivesse feito um bom trabalho, ele teria convencido o Vasco a jogar no Maracanã. Um dos argumentos do Vasco é que o Maracanã é caro, as condições não são favoráveis. É de fato contraditório. O próprio Vasco diz que não, a gente vai querer jogar no Maracanã outras partidas, mas essa não. O Coutinho não manda no Vasco, quem manda é o Pedrinho, que é o presidente. Então o fato dele ter apoiado aí, postado contra o piso artificial, é uma questão do Coutinho, não é do Vasco, né? E isso qualquer torcedor pode falar. De fato, fica meio esquisito. Mas de um dirigente que vai à federação para negociar o que é interessante para o clube que lhe paga salário, no caso, seria muito melhor que ele levasse alguma carta na manga. Ô Vasco, então tá bom, o Flamengo tem a gestão do Maracanã, né? Que ele levasse uma proposta. Olha, eu tenho essa possibilidade aqui, ó, reduz o custo, faz isso, faz aquilo, a gente facilita aqui e tal. Mas se ele não levou nada que pudesse servir de argumento para convencer o Vasco fala, não interessa. Enfim, tudo errado. O jogo tinha que ser no Maracanã. É claro que o Vasco está sendo contraditório. Eu só acho que para alguém que é dirigente, falar isso aí, qualquer torcedor fala, cara. Qualquer um fala. Agora, se ele fosse capaz de convencer o Vasco a mudar de ideia, levando outros argumentos e tivesse poder de persuasão, aí ele teria feito um grande trabalho. Isso aí qualquer um vai lá e representa o Flamengo. Vai lá, tudo bem, eu critico o Vasco e tal. Isso está sendo falado na rede social. Enfim, então... a presença desse dirigente nada lá, acho que não serviu para a mesma coisa. O Flamengo não mandasse representante, não ia acontecer nada, ou ia acontecer. O que ele fez?
Nada. O BEP tentou lá, que é o policiamento de estádios, federação e tal, e o Vasco não mudou de ideia. Eu acho que o Vasco vai tentar mudar o ritmo do jogo, levando para um piso diferente. Não sei se é vantajoso para o Vasco, porque os dois times não estão acostumados a jogar naquele piso. É um piso, o piso do Botafogo dá uma sensação, olhando assim, né, nas transmissões, quando for aquele GP, parece mais ralinho ainda que os outros, né? Parece aqueles campos, visualmente, tá, gente? Visualmente me passa a sensação daqueles campos de society mesmo. A bola verde, né? É rápido demais. O Vasco não tem jogadores rápidos, inclusive. É um dos problemas do elenco do Vasco. O Vasco não tem jogadores velozes para jogar em transição, uma dificuldade que tem o Carille, está até buscando jogadores e tal, para reforçar o seu elenco. E o Flamengo até tem, apesar de não ter o Michel, ter o Cebolinha, o Flamengo tem o Bruno Henrique, o Flamengo tem o Plata, o Flamengo tem o Luiz Araújo, jogadores que sabem acelerar o jogo, né? Sabem jogar em velocidade, em transição. E talvez seja até melhor para o Flamengo do que para o Vasco. O público vai ser menor, as arquibancadas atrás dos gols não serão utilizadas a pedido da polícia. Eu acho que é por questão de acesso e tal, para poder controlar melhor ali questão de briga de torcida. O público vai ser máximo de 30 e poucos mil, são poucos ingressos, né? 30 e poucos mil ingressos. Então não vai ser uma renda tão boa quanto poderia ser no Maracanã. Então, assim, um clube que está entrando em recuperação judicial, ainda vai para um lugar que vai ganhar menos dinheiro, é muito contraditório o Vasco. Só acho que o dirigente do Flamengo não fez nada, porque só discursou como se ele estivesse escrevendo na rede social. O que ele acrescentou aí? Nada também. Então, uma reunião longa em que foi tomada uma decisão que aí coloca, inclusive, o time do Vasco numa situação ainda pior diante do seu torcedor. Imagina se chega no sábado o Flamengo dá um coco no Vasco. No tal do tapetinho. Tipo, 3-0, 4-1, uma vitória, como quase foi. Esse 2-0 foi também mentiroso. O Flamengo teve o domínio total do jogo, exceto uns 15 minutos do segundo tempo, que o Vasco conseguiu agredir. O Verratti mandou uma bola no travessão e tal. Mas o Vasco foi dominado, sei lá, 70, 75 minutos do jogo, o Vasco foi dominado, né? Aí o Felipe Luiz mexeu no time, o Flamengo recuperou as ações do jogo e voltou a controlá-lo. Imagina se o Flamengo ganha no Newton Santos, Engenhão, e ganha bem. Como é que o Vasco vai para o segundo jogo? Além do placar ruim, vai com os pneus arriados. Quer dizer, o Vasco está jogando a responsabilidade no seu time. Assim, ó, nesse gramado, esse é o recado que fica para o torcedor. A gente vai ser mais competitivo. Vai ter que ser. Vai ter que ser. Mesmo que perca por um gol. Porque assim, pô, é a zoeira, né? Perde no Maracanã, perde no tapetinho, a próxima vai ser na praia, é o que vão falar. É o que vão falar. Vai ser no aterro. E assim, o grande desafio do Vasco é, de fato, conseguir competir. Porque o Botafogo, mesmo antes da SAF, tudo, não tem esse retrospecto contra o Flamengo. E o Fluminense menos ainda. O Fluminense vira e mexe, está aí ganhando o Flamengo, batendo de frente e tal. E o Vasco tem esse retrospecto horroroso dos 30 jogos, e tem um que eu acho que é pior ainda, que é o dos 20 últimos jogos, que é das finais de 2019 para cá, quando o Abel Braga ainda treinava o Flamengo. São 20 jogos, 16 derrotas do Vasco, 2 vitórias e 2 empates. Isso significa que o Vasco, dos 20 últimos jogos, perdeu 80% no clássico contra o Flamengo. Então, assim, no percentual, é ainda pior do que os 30 últimos. E também é horroroso, né? 30 clássicos, 2 derrotas apenas. Eu falei aqui, vou repetir para quem não ouviu. O Pedro Torres, nosso companheiro jornalista, fez um levantamento. Ele, antes do jogo mesmo, do sábado retrasado, Vasco-Flamengo, ele comentou isso comigo. Depois ele foi fazer um levantamento. O comentário foi: Flamengo e Vasco está parecendo o Espanhol e Barcelona. 2 rivais da cidade. Aí ele foi pesquisar. 30 últimos jogos do Espanhol e Barcelona. 2 vitórias do Espanhol. Ou seja, o mesmo número de vitórias. Eu fico pensando assim, essas decisões. Será que o Carille e os jogadores participam, Mola? Pois é, essa é uma questão. Na própria semana mesmo, o Felipe Coutinho falou do sintético, né? Será que os caras participam e dizem, pô, todo mundo sonha em jogar no Maracanã, um clássico. Será que participa aí? Vocês jogadores e comissão técnica, a gente está pensando em levar o jogo pro Engenhão. O que é que vocês acham? O Vasco, eu não sei se tem essa conversa. O Botafogo está adaptado num gramado. Então, isso até é uma outra discussão. Eu não sei se tem essa conversa. Essa é uma outra discussão do piso sintético, né? O ganho esportivo. Porque é claro que você vai jogar. O time que vem jogar, por exemplo, amanhã, o Racing vai jogar contra o Botafogo. Vai levar no mínimo uns 15 minutos para os caras entenderem onde eles estão, velocidade da bola, como é que bate, como é que domina. Não conhece ainda. E todo mundo passa por isso no Allianz Parque, no estádio do Atlético, no Newton Santos, Engenhão. Existem esses estádios que têm o piso sintético. Mas o Vasco também não está acostumado. O Vasco joga lá,
tantas vezes quanto o Flamengo, que é quando vai visitar o Botafogo, no Brasileiro ou no Carioca. Nesse caso, o Vasco sequer jogou lá agora, que o jogo contra o Botafogo foi no São Januário, no final de semana. Então, não dá nem para dizer assim, não, mas o Vasco acabou de jogar lá, está mais adaptado. Ganhou lá. Não foi. O Vasco não vai lá desde o ano passado, o Flamengo não vai lá desde... Então, não dá para entender. Assim, se der certo, se o Vasco conseguir uma vitória, ou jogar bem, pelo menos, não perder, sei lá, vão dizer que a estratégia funcionou. Mas eu acho arriscada e acho que ela joga uma responsabilidade maior no time. Estamos tirando o jogo de lá, onde ficou mais à vontade, porque aqui a gente vai ter mais chance. E eu não sei, especialmente por isso, o jogo lá é mais rápido, o Vasco não tem jogadores de velocidade, não sei sinceramente se é uma boa escolha técnica, tenho dúvidas sérias sobre isso. Sobre o que o Vamp falou, né, talvez eu ache que tem um debate com os jogadores, porque o Pedrinho é ex-jogador, né? Mas também não garanto não, Vamp. Eu concordo com você, porque o Felipe Coutinho criticou. Se o Felipe Coutinho criticou, ele foi um representante do Vasco criticando grama sintética. E aí vai o Vasco e decide fazer o primeiro jogo da semifinal na grama sintética, do estádio Newton Santos. Mas será, Bruno, é uma pergunta pertinente do Vamp. Para mim, talvez o Pedrinho consulta os atletas, primeiro porque o Pedrinho é um cara muito ali do papo mesmo. Isso eu sei dos bastidores mesmo, ele é um cara que conversa muito com o jogador, e ele é ex-jogador. Então talvez tenha uma conversa. Você acha que teve, Bruno, ou você acha que não? Que foi uma decisão puramente da diretoria? E outra, isso pode prejudicar o futebol do Flamengo, na opinião de vocês? Porque às vezes o Vasco pode pensar isso também. Cara, no campo tá dificílimo a gente bater o Flamengo. São 30 jogos e 2 vitórias. Nos últimos 7 anos, 8 anos agora vai bater. Então vamos tentar pegar um gramado que o time do Flamengo não gosta, o nosso também não gosta, mas é melhor um gramado ruim pro Flamengo, porque eles têm mais futebol que a gente. Pode ser essa escolha ou não, Bruno? Eu acho que a escolha tem a ver até com o que o Mauro falou aqui, de tentar diminuir o ritmo, mudar o ritmo do jogo, né? O Flamengo joga num ritmo muito forte, marcando forte lá na frente. Acho que a intenção talvez seja tentar mexer, né, no ritmo do jogo, ter uma mudança, já que o último jogo o Flamengo ganhou muito fácil. Não esquece, Bruno, que tem o segundo jogo. Vai ter que ir lá de qualquer forma. Vai ser no Maracanã. Sobre as decisões, eu imagino que normalmente a diretoria não consulta os jogadores para isso. Talvez o Pedrinho, como você falou, por ser um ex-atleta, talvez ele tenha conversado, não é um político do futebol de anos, né? Um cara que está agora assumindo um cargo, talvez. Mas normalmente, a não ser que o técnico tenha muito peso ali, né? Assim, o Abel no Palmeiras, o Rogério quando estava no São Paulo, pela história dele lá, o Renato no Grêmio, tal. Acho que esses caras, eles são consultados sobre muitas coisas, mas normalmente eu acho que eles decidem e acabou. Não sei se foi o caso no Vasco, mas eu imagino que na maioria das vezes a diretoria decide e pronto.